No início do século XX, a misteriosa e singular nação russa viveu o fim de um dos impérios cristãos mais antigos que ainda permaneciam de pé, de mãos dadas, que seria a primeira revolução comunista bem-sucedida que o mundo presenciaria naquele estado, que era o mais extenso do planeta. O último homem que governou esse império foi o czar Nicolau II. Para alguns, um tirano que deixou o povo faminto. Para outros, um líder que transformou a Rússia em potência mundial e cuja história foi injustamente deturpada pelos vencedores da história. Como foi a vida de Nikolai Romanov e de seu império? O que há de falso e de manipulação sobre sua história e as potências que conspiraram para derrubá-lo? Acompanhe-nos para conhecer a história até o trágico fim da família Romanov e seus 5 filhos em um porão desconhecido. Meu nome é Alessandro Polentino e esta é a Nova Enciclopédia. Mas antes de começar com a história de hoje, queremos convidar vocês a apoiarem nosso canal, a se inscreverem, a deixarem seu like, a deixarem seus comentários, que lemos todos, a compartilharem nossos vídeos com cada um de seus amigos e a ativarem as notificações. Para não perder nossas próximas publicações, vamos começar a história de hoje. Nikolai Alexandrovich Romanov, castelhanizado como Nicolau Romanov, nasce em 18 de maio de 1868, no Palácio de Alexandre, localizado na majestosa Vila dos Ares, nos arredores de São Petersburgo, no então Império Russo. O pequeno Nicolau é neto do então czar ou imperador Alexandre II da Rússia, enquanto seu pai é o Tsarevich, ou seja, príncipe, também chamado Alexandre, que em um futuro não muito distante será o czar Alexandre III. Nicolau é membro da dinastia Romanov, ou seja, a família real que desde o ano de 1613 vem governando com mão de ferro o Império Russo. O Império Russo, naquela época, era uma grande nação que se estendia desde a Europa Oriental até a gelada Sibéria, e que tem suas origens remotas no Grão-Ducado de Moscou, que surge após a fragmentação do antigo estado da Rus de Kiev e o fim do domínio mongol na região no século XIII. Com a consolidação de seu poder sob Ivan III no século XV, o Grão-Ducado de Moscou começa a unificar todos os territórios dispersos ao seu redor, estabelecendo uma autocracia com fortes raízes na religião cristã ortodoxa e baseada em uma estrutura social feudal, com uma nobreza poderosa e camponeses intimamente ligados à terra, o que estabelece a base para a democracia. Império, nação que se liberta do domínio mongol no século XVI e parte do século XVI I, sob figuras emblemáticas como Ivan, o Terrível, considerado o primeiro czar da Rússia, e Mikhail Romanov, que funda essa dinastia e é o primeiro czar da mesma. O Estado russo em formação continua expandindo suas fronteiras para o leste, conquistando Kazan e Astrakhan e se estendendo até a Sibéria, o que dá ao Império em formação uma rica diversidade cultural que vai desde os povos eslavos, como o russo, até grupos nômades como os mongóis. No século XVIII, Pedro o Grande, ao assumir o poder, formaliza a Constituição do Império Russo em 1721. Isso após as vitórias nas chamadas Grandes Guerras do Norte. Em vida, Pedro implementa amplas reformas administrativas, militares e culturais, modelos ocidentais da época, tudo isso com o objetivo de modernizar e fortalecer a estrutura estatal do país. Por sua vez, sob o reinado de Pedro o Grande, a capital do império é transferida para São Petersburgo, símbolo da abertura e ocidentalização da Rússia. No entanto, apesar da grande modernização, a sociedade russa mantém sua estrutura social histórica. Ou seja, a nobreza dona das terras e os camponeses que trabalhavam nelas, em condições que variavam conforme a época. Ao longo dos séculos XVIII e XIX, o Império Russo se expande territorialmente para regiões como Polônia, Cáucaso, Ásia Central e Alasca, consolidando seu status como uma grande potência global, ampla em extensão, mas atrasada em desenvolvimento econômico e social. Se fosse comparado com o Ocidente dos séculos XVIII e o Império Russo, seja Polônia, Cáucaso, status como uma grande potência, extensão.
Mas, comparado com o Ocidente ao longo dos séculos XVIII e com o Império Russo, expandia-se territorialmente para regiões, seu status, uma extensão, mas era atrasado economicamente se comparado com o Ocidente. Um império que, além disso, continuava sendo um dos poucos estados confessionais do mundo e onde se mantinham as estruturas políticas e sociais tradicionais. Isso em uma Europa e mundo cheios de repúblicas e monarquias parlamentares. Por essa razão, novas correntes de pensamento, como o liberalismo, o socialismo, o anarquismo, o comunismo e muitas outras, vão penetrando em vários setores da sociedade. E que, em um futuro não tão distante, irão transformar para sempre a dinâmica social do Império. É o momento histórico em que nasce nosso protagonista, Nikolai Romanov, que em alguns anos herdará o poder do Império Russo. É o momento histórico em que nasce o protagonista. Nikolai recebe uma educação cosmopolita privilegiada, guiada por tutores particulares, que combinam não apenas elementos da história, da cultura, da política, do direito, da arte militar e da literatura da Rússia, mas também aprofunda nesses mesmos aspectos de outros países, como França e Inglaterra. E até mesmo, Nikolai chega a viajar ao Japão e à Índia com fins educativos. Quanto à sua personalidade marcante, que manterá por toda a vida, Nikolai se caracteriza por sua timidez, sua amabilidade e sua profunda devoção à fé cristã ortodoxa. Sua gentileza, sua formalidade em todo tipo de relações e sua predileção por peças de teatro, as marchas militares, os esportes náuticos e a literatura romântica. Assim, segundo vários testemunhos, o futuro czar era amável, simples, trabalhador e responsável. Aos 13 anos, com o assassinato de seu avô, em 13 de março de 1881, por militantes da extrema-esquerda russa, e a ascensão ao trono de seu pai, como Alexandre III Nikolai se torna o Tsarevich, ou seja, o príncipe do Império Russo. Durante seu mandato, Alexandre III, em contraste com a obra de abertura de seu pai, empreende uma série de reformas que reforçam o poder autocrático do czar. Diante dos eventos que cercaram a morte de seu pai. Nesse sentido, Alexandre III fortalece a polícia secreta imperial, chamada de Orjana, para perseguir e neutralizar vários movimentos socialistas e revolucionários, o que aumenta ainda mais as tensões no Império. Por sua vez, no campo econômico, Alexandre III toma medidas que continuam o crescimento econômico sustentado do Império, como, por exemplo, a proteção da indústria russa frente à indústria estrangeira e aos mercados internacionais, a austeridade na corte imperial, o aumento das reservas de ouro e o fortalecimento da moeda nacional. Esses aspectos permitem que grande parte da população russa, tanto camponesa quanto não camponesa, vá saindo da pobreza. Sua Alteza Real, Alexandre III, falece prematuramente em 1º de novembro de 1894 devido a uma nefrite. Isso faz com que o Tsarevich Nicolau, então com 26 anos, tenha que assumir agora o cargo de imperador de todas as Rússias. Em um país com 23 milhões de quilômetros e 125 milhões de habitantes. Mas pouco sabia o novo czar e toda a Rússia que o futuro reservava um caminho difícil para este. Coroado como tsar. Em 26 de maio de 1894, Nikolai assume o trono imperial como Nikolai II. Após sua coroação, em 26 de novembro de 1894, ele se casa com Alix de Hesse, uma jovem nobre alemã que será sempre o amor absoluto e imaculado do jovem czar. Após se converter à fé ortodoxa, Alix adota o nome de Alexandra Fyodorovna Romanova e automaticamente se torna imperatriz consorte da Rússia.
Com a imperatriz Alexandra, Nicolau II tem sua descendência. A primeira é Olga, nascida em 1895. Depois vem Tatiana, nascida em 1897. Maria, em 1899. Anastasia, em 1901. E o pequeno Alexei, em agosto de 1904, dando à família imperial russa um tsarevich ou príncipe, para suceder ao seu pai. Voltando a Nicolau em seus primeiros anos como czar, ele confessaria em várias oportunidades que não se sente pronto para ser czar, acreditando que não tinha as aptidões necessárias para governar. Fato aliado ao seu caráter, menos forte que o do pai. Segundo alguns historiadores, isso explica por que o czar esteve desde o início influenciado pelas opiniões da corte imperial e seus primos na Europa Ocidental, como o rei Jorge V da Inglaterra, o Kaiser Guilherme II da Alemanha. Num primeiro momento, o czar continua com o fortalecimento do poder monárquico iniciado por seu pai. Por isso, restringe as crescentes demandas de amplos setores reformistas. Isso causa um descontentamento especial entre os membros do chamado Partido Operário Social Democrata da Rússia, fundado por vários judeus russos em 1898. Como a reunião de todas as vertentes de esquerda na Rússia, com o objetivo expresso de derrubar a monarquia nesse país. Destaca-se nesse movimento uma figura singular, cujo destino mais tarde se cruza com o do czar Nicolau. Estamos falando de Vladimir Lenin, que nesses anos se dedica a uma intensa formação intelectual dentro das fileiras do marxismo russo. Destaca-se como líder da causa, usando propaganda jornalística para influenciar diversos setores da sociedade. Sobre Vladimir Lenin, o leninismo e sua participação na queda do Império Russo e na ascensão da União Soviética. Temos um vídeo interessante em nosso canal, onde contamos aspectos muito pouco conhecidos daquele líder revolucionário. Mas, voltando aos fatos, no aspecto econômico, os primeiros anos do czar Nicolau II se caracterizam pelo crescimento sustentado da economia russa, com uma taxa de 2%, graças a fatos como o início da exploração mineral e petrolífera em grande escala e a introdução formal do rublo como moeda nacional estável. Essa estabilidade econômica permite ao czar Nicolau realizar importantes conquistas, como a construção do trem transiberiano e milhares de centros educacionais, o que propicia o aumento da alfabetização, o incentivo às artes e à cultura em várias cidades do país e a conquista dos primeiros e importantes passos em matéria de direito trabalhista e de seguridade social. No entanto, esse panorama muda radicalmente com o início da Guerra Russo-Japonesa, em setembro de 1904, iniciada pelo choque do avanço territorial, tanto russo quanto japonês. Na região da Manchúria, localizada no extremo oriente asiático, uma guerra exaustiva abala a estabilidade econômica da Rússia e afeta vários setores da população, os quais iniciam em São Petersburgo um forte protesto em 22 de janeiro de 1905, que se dirige ao Palácio de Inverno, a residência oficial do czar. Em pouco tempo, esse protesto é fortemente reprimido pelas forças do czar, tanto que aquele dia seria posteriormente chamado de Domingo Sangrento. E a situação rapidamente degenera em violência, greve e manifestações, não só em São Petersburgo, mas em todo o país nos meses seguintes. Fato que é astutamente aproveitado pelos esquerdistas, que pretendem transformar os protestos em uma revolução voltada para derrubar a monarquia. No entanto, essa tentativa de revolução acaba sendo bastante limitada, pois, desde 1903, os esquerdistas estavam divididos entre os mencheviques, liderados por Julius Martov, que acreditavam em uma revolução socialista, mas de forma gradual, e, em oposição a eles, estavam os bolcheviques, liderados por Lenin, que estava temporariamente no exterior e que acreditavam em uma revolução socialista radical. Sem organização ou liderança clara, os eventos de 1905 se estendem por meses, sem conquistas relevantes para mencheviques ou bolcheviques. Pressionado pela situação, o czar Nicolau emite o chamado Manifesto de Outubro. No fim daquele mês de 1905,
no qual, entre outras coisas, formaliza a paz com o Japão e põe fim ao conflito na Manchúria. Além disso, sanciona liberdades como a liberdade religiosa, de associação e de expressão, e também garante vários direitos como o de reunião e de expressão. Mas, mais significativo, o czar cria a chamada Duma Imperial, que será uma espécie de parlamento eleito por sufrágio universal masculino, pelo qual todas as leis deveriam passar antes de sua aprovação, e no qual todos os partidos políticos, da esquerda à direita, podiam participar. Essas medidas levam ao fim dos distúrbios que vinham ocorrendo desde janeiro, os quais serão conhecidos posteriormente como a Revolução Russa de 1905. No entanto, essas mesmas medidas, consideradas como de abertura pelos historiadores, são recebidas de diferentes formas na política russa. Embora sejam aceitas pelos mencheviques e outros grupos gradualistas, os bolcheviques não as veem com bons olhos e continuam conspirando contra o czar. Essas conspirações são canalizadas, num primeiro momento, através dos sovietes, que são assembleias populares criadas por ordem expressa do czar Nicolau, para conversar e mediar diretamente com os trabalhadores. O Soviet de São Petersburgo, o primeiro a se formar e o mais poderoso de sua época, chega a contar com mais de 220 mil operários e é rapidamente controlado por uma mistura de líderes operários, alguns mencheviques, outros bolcheviques e alguns social-revolucionários. Em pouco tempo, o Soviet de São Petersburgo se constitui como um órgão de governo, paralelo ao Estado russo, que organiza greves perigosas, cria patrulhas operárias e controla a indústria, o correio e até o abastecimento da cidade. Esses fatos são vistos pelo czar Nicolau como perigosos, e ele ordena a dissolução do Soviet de São Petersburgo em 3 de dezembro de 1905. O que, claro, ocorre de modo violento, radical e repressivo. Nesse sentido, o czar Nicolau entende que, apesar das liberdades concedidas após o Manifesto de Outubro, deve ser ele quem detenha o poder de fato no país. Assim, poderá evitar o colapso. Nesse sentido, em maio de 1906, é promulgada a Constituição Russa de 1906, que define o Império como uma monarquia constitucional e reafirma a autoridade do czar acima da Duma Imperial. O gabinete ministerial, nomeado por ele, e praticamente todos os órgãos do Estado, possuindo a faculdade de aprovar, modificar e revogar leis sem nenhuma restrição. Dessa forma, promulgada a Constituição, são realizadas as eleições para formar a primeira Duma Imperial, para o período de 1906 a 1911. No entanto, essa Duma é dissolvida após 10 semanas de sua eleição, pois não foi possível conciliar os ânimos dos representantes. Na Duma, havia desde a esquerda, radical, até os conservadores mais rígidos, passando pelo centro moderado. Portanto, a Duma Imperial foi dissolvida e restituída cerca de 3 vezes nos anos seguintes, para finalmente passar a ser controlada por partidos conservadores, apoiadores das políticas de preservação da ordem pública tradicional e constitucional do czar Nicolau. Nesse cenário, os revolucionários de 1905, divididos e derrotados, tomam rumos diferentes. Os bolcheviques de Lenin se organizam clandestinamente dentro e fora da Rússia para realizar uma próxima revolução violenta, enquanto os mencheviques, liderados por Leon Trotsky, participam da política russa e se dedicam à consolidação de um partido de massas com ampla base operário-camponesa, em consonância com suas ideias de luta gradual. Nesse sentido, inicia-se o que alguns chamam de, abre aspas, o apogeu do czar Nicolau, fecha aspas, pois, com o controle da Duma, do gabinete ministerial e das forças militares e policiais, ele concentra em sua pessoa todo o poder da nação. No entanto, esse fato não é sinônimo de estabilidade política, pois nos anos seguintes, a 1906, as mobilizações operárias e camponesas se multiplicam. As greves e os protestos, e com isso, os confrontos violentos com as forças de ordem pública.
No entanto, surpreendentemente, apesar desses fatos, a Rússia continua com uma taxa acelerada de crescimento industrial e econômico, que a coloca ao lado de várias potências como Estados Unidos, Reino Unido e Alemanha. Fato que explica, como veremos mais adiante, a colaboração dessas potências com os revolucionários. Voltando aos fatos, um acontecimento maior irrompe na história da Rússia e da Europa, quando em julho de 1914 estoura a Primeira Guerra Mundial. Um início. O czar Nicolau quis evitar entrar na guerra, sabendo dos perigos internos e externos que seriam desencadeados. Mas ele foi pressionado por muitos atores, que iam desde seus vizinhos, aliados e figuras do governo, até sua própria esposa, Alexandra. Portanto, a Rússia entra oficialmente na Guerra Mundial em 1º de agosto de 1914, enfrentando o Império Austro-Húngaro e a Alemanha, país que naquele momento ajudava de perto Vladimir Lenin, com asilo e dinheiro para mover os fios dos bolcheviques a fim de desestabilizar a Rússia e criar o ambiente perfeito para uma revolução. Aconselhado por sua esposa, o czar assume o comando geral do exército e parte para as fronteiras ocidentais para dirigir as operações da guerra. Por isso, a direção do governo imperial recai sobre a imperatriz Alexandra, que era extremamente impopular entre a população, não só por suas origens alemãs, mas também por sua amizade com o místico Grigori Rasputin, que exerceu uma influência marcante nos últimos anos do czarismo. Durante seu papel como governante, a imperatriz Alexandra toma uma série de decisões questionáveis, como a nomeação de ministros inexperientes, mas próximos a ela. E muitas vezes ela... E a Alemanha, que em desestabilizar a Rússia, e a Alemanha, que em nome de desestabilizar a Rússia, a Alemanha... Voltando à Guerra Mundial. Apesar das vitórias iniciais, a partir de maio de 1915, a Rússia enfrenta sucessivas derrotas que resultam em milhares de mortos e recursos perdidos. Ao mesmo tempo, sofre grandes reveses territoriais, perdendo a Galícia, a Polônia e parte da Bielorrússia sob seu controle. Enquanto isso, a economia, antes próspera, agora se contrai de forma alarmante, resultando em inflação alta e falta de alimentos. Isso, somado à intensa propaganda anti-czarista dos revolucionários de Lenin, acelera o descontentamento contra a monarquia. De modo que, em 22 de janeiro de 1917, em São Petersburgo, que naquele momento muda seu nome para Petrogrado, ocorre uma enorme greve de mais de 137 mil trabalhadores em comemoração ao Domingo Sangrento de 1905. Em seguida, durante fevereiro e março, a situação se agrava com o crítico desabastecimento e o fechamento de padarias, o que vai gerando histeria coletiva e multiplica os protestos com o lema, abre aspas, abaixo a guerra, abaixo a monarquia, fecha aspas. Sobretudo, entre 8 de março, o Dia Internacional da Mulher, e 9 de março, quando se contabilizam mais de 240 mil pessoas mobilizadas em toda Petrogrado. Essas pessoas, embora em sua maioria sejam operários e operárias, também incluem numerosos membros do governo, universitários, funcionários públicos e pessoas da classe média. E a aristocracia imperial está descontente com a situação. Outro ponto relevante dos eventos de 8 e 9 de março é que os cossacos, um corpo militar paralelo à polícia na Rússia, longe de reprimir as mobilizações, eles na verdade ajudam os manifestantes a realizar esses protestos sem atacá-los de forma alguma. Estes são os sinais definitivos da chamada Revolução de Fevereiro, uma nova explosão social que, assim como em 1905, foi espontânea. O czar Nicolau, à frente da guerra em Magilov, na Bielorrússia, ele ignora completamente a situação, pois não é informado pelas autoridades de Petrogrado, que vacilam constantemente sobre o que fazer diante das manifestações.
Essa situação de explosão social é aproveitada pelos bolcheviques, que durante o dia 10 de março mobilizam toda uma máquina de agitadores e propagandistas para redirecionar a explosão social para seus próprios interesses. Ao mesmo tempo, naquele dia 10 de março, caem os primeiros mortos por escaramuças entre os cossacos, simpatizantes dos manifestantes e a polícia, ligada ao czar e desencadeada pela inação dos cossacos. Na noite de 10 de março, o czar, ciente de tudo, ordena reprimir todos os motins e manifestações. E assim fazem as autoridades de Petrogrado, prendendo centenas de revolucionários, mobilizando soldados, metralhadoras e veículos blindados e publicando 2 comunicados. Uma em que se ameaça enviar para a frente de batalha os manifestantes que não retornarem aos seus postos de trabalho, e outra em que se proíbem reuniões públicas, sob ameaça de uso da força. Apesar do sucesso inicial dessas medidas, já ao meio-dia de 11 de março, a situação volta a se agitar. Mas, desta vez, confrontos entre manifestantes e a polícia causam mais de 150 baixas civis, o que acirra ainda mais os ânimos e faz com que os manifestantes, após uma marcha, tomem a força. Grande quantidade de material bélico dos arsenais imperiais de Iteni e Esnói. Ao mesmo tempo, também assumem o controle de várias fábricas de armamentos e munições. O perigo era iminente. As massas de manifestantes, que já somavam mais de 500 soldados, agora estão fortemente armadas. De fato, estima-se que 4 em cada 10 manifestantes tinham pelo menos uma arma. Por isso, os manifestantes passaram a tomar rapidamente prisões, fábricas, comércios e prédios governamentais. A hesitação do governo em Petrogrado também favorece sua rápida queda. Pois, devido a várias disputas e interesses conflitantes, alguns membros do governo fazem o czar Nikolai, cuja atitude em Magilov, na Bielorrússia, é bastante despreocupada, acreditar que tudo estava sob controle. Por isso, não há uma reação rápida e contundente contra os manifestantes. Isso provoca, por sua vez, a retirada do apoio das forças militares posicionadas na cidade, que acabam se juntando aos manifestantes, agora transformados em revolucionários armados. Finalmente, após terem tomado o controle de Petrogrado em 14 de março, os revolucionários organizam um governo provisório composto por burgueses, liberais, trabalhistas e mencheviques, para a preservação do poder dos revolucionários. E, ao mesmo tempo, constitui-se o Soviete de Petrogrado, uma organização operária que, nos meses seguintes, irá equiparar-se e superar em poder o governo provisório. Diante de toda essa situação, o czar Nicolau abdica em 15 de março de 1917, na cidade de Tinó, perto do quartel-general de Magilov. Inicialmente, o czar abdica em favor de seu filho, o pequeno Alexei, de apenas 12 anos, mas, devido à sua saúde delicada, abdica em seguida em favor de seu irmão, o grão-duque Miguel. Mas ele não aceita a coroa. Assim, sem sucessor, a dinastia Romanov chega ao fim após quase 3 séculos de domínio em toda a Rússia. E com a dinastia Romanov cai também a monarquia na Rússia. Nesse sentido, sem poder, sem coroa e sem aliados, o czar Nikolai II passa da posição majestosa e elevada do poder russo para um caminho de cativeiro que, sem saber, o levará ao seu desfecho fatal. Imediatamente após sua abdicação, o czar Nikolai é preso e transferido para o Palácio Alexandre da Vila de Lozares, que fica nos arredores de Petrogrado, anteriormente São Petersburgo. O czar e sua família são detidos por ordem do governo provisório em 22 de março. Embora sem poder, é permitido ao czar manter alguns de seus pertences pessoais e ter uma equipe de criados. Temendo-o, ou pior, após 22 de março, o czar solicita asilo aos seus países aliados, França e Inglaterra. No entanto, eles ignoram completamente o pedido do czar e o deixam à própria sorte em Petrogrado. Meses depois, em agosto do mesmo ano de 1914, em plena luta pelo poder entre os bolcheviques do recém-chegado Vladimir Lenin e o governo provisório,
No auge mais intenso da Guerra Mundial, no momento de maiores revoltas a favor da restauração monárquica e levantes de operários e camponeses, a família do czar é transferida para Tobolsk, na Sibéria, por medo de que pudessem ser assassinados. Em Tobolsk, uma região tradicionalmente pró-monárquica, os Romanov têm relativa liberdade de movimento devido à pequena guarnição que os vigia. Eles chegam a criar uma amizade curiosa com seus captores. Também chegou-se a comentar que, em Tobolsk, os Romanov poderiam ter fugido devido à pouca segurança do local, enquanto os Romanov estão reclusos em Tobolsk. Fatos decisivos acontecem no restante da Rússia. Em outubro de 1917, apoiados financeiramente por diversos atores do setor bancário e financeiro dos Estados Unidos, e também equipados com grande quantidade de armamentos, os bolcheviques, liderados por Lenin e apoiados pelo soviete de Petrogrado, liderado por Trotsky, dão o golpe definitivo no governo provisório, formado em março. Em 8 de novembro de 1917, com a tomada do Palácio de Inverno, Petrogrado foi controlada. O governo provisório é substituído pelo chamado Conselho dos Comissários do Povo, sob a direção absoluta de Lenin. Assim, a onda bolchevique se espalha por todas as principais cidades da Rússia europeia e da Rússia asiática. Mas, por outro lado, no interior rural do vasto território russo, vão se agrupando as chamadas Forças Brancas, ou seja, os czaristas que queriam a restauração da monarquia, ou ao menos a reunião dos que se opunham ao governo bolchevique. A partir deste ponto, as chamadas Forças Brancas vão duelar com os bolcheviques por vários anos, na chamada Guerra Civil Russa, que está apenas começando. Nesse sentido, com o agravamento dos acontecimentos em abril e maio de 1918, os Romanov são transferidos de Tobolsk para Ekaterimburgo, no centro-oeste da Rússia, onde são mantidos em reclusão, na chamada Casa Ipatiev, pois supostamente o czar seria julgado em Moscou em algum momento. A Casa Ipatiev estava cercada por uma dupla cerca de madeira alta que ultrapassava as janelas do segundo andar da casa, que tinha uma única porta permanentemente vigiada e postos de guarda dentro e fora do perímetro. Além disso, nos sótãos dos prédios vizinhos foram instaladas metralhadoras para evitar qualquer tentativa de fuga ou resgate. Por sua vez, as janelas estavam cobertas com cal para impedir a visão para o exterior. Os Romanov dormem em quartos com móveis carcomidos e comem apenas o que os soldados permitem. Isso leva à perda de vários quilos em meses. Eles não têm criados e nem sequer podem receber visitas do clero para auxílio espiritual. Os soldados os tratam de forma déspota e arrogante, interrogam constantemente e humilham o czar Nicolau na frente de sua esposa e filhos. No entanto, segundo vários biógrafos, o czar Nicolau enfrenta essa situação com paciência imperturbável, estando ciente de seu perigo e de seu papel como pai de família. Nos intermináveis dias de confinamento, os Romanov rezam de acordo com o rito ortodoxo. Eles auxiliam as faxineiras nas tarefas de casa para se distrair. Eles brincam em família, passeiam pelos estreitos jardins da casa e cuidam do pequeno Alexei, de 13 anos, que sofre de hemofilia. As faxineiras e os cozinheiros que os acompanharam até serem afastados por ordem dos bolcheviques, eles testemunharam que, apesar de serem da realeza, os Romanov eram, na verdade, pessoas simples e humildes, que antes de se deixarem derrotar pelas adversidades, eles cresceram diante delas e conseguiram se unir como família. No entanto, a sorte deles mudaria drasticamente em julho de 1918, quando as Forças Brancas estavam prestes a tomar Ekaterimburgo. Por volta da meia-noite de 16 para 17 de julho, supostamente por ordem do próprio Lenin, os bolcheviques mandam o czar acordar a família Romanov para que se vestissem rapidamente, com o pretexto de serem evacuados para um lugar mais seguro. Isso diante da chegada iminente das Forças Brancas. Rapidamente, a família do czar é levada ao porão da casa por Yakov Yurovsky, responsável pelos Romanov durante seu confinamento. Pouco tempo depois, chega ao porão um pelotão da polícia secreta
e Yurovsky lê em voz alta uma resolução do Comitê Executivo dos Urais. Abro aspas. Nikolai Alexandrovich, em vista do fato de que seus parentes continuam atacando a Rússia soviética, o Comitê Executivo dos Urais decidiu executá-lo. Fecho aspas. Sem tempo para reagir, o czar Nikolai, outrora o poderoso imperador de todas as Rússias, se volta contra sua família. E rapidamente, o pelotão inicia uma descarga desordenada e fulminante. Nikolai e Alexandra, as donzelas Olga, Maria, Tatiana e o pequeno Alexei são impiedosamente fuzilados pelas forças bolcheviques. Após esse fuzilamento, seus corpos são mutilados, cortados, banhados em ácido e até queimados, para posteriormente serem enterrados em vários locais que dificultaram sua descoberta. Isso só aconteceu parcialmente em 1979 e totalmente em 2007, quase 100 anos após o assassinato. Lugar onde está o pai, está a mãe, e onde ele está o pai, está a mãe. Onde está o pai dele, está ele também. O lugar onde está com a mãe dele, está a mãe dele. O lugar onde está ele, e no lugar, o pai dele está com a mãe dele. E no lugar onde está o pai dele, está ele. E o lugar onde está o pai dele, está a mãe dele. E no lugar onde o pai dele está, ele está, e no lugar, o pai dele está. Pois o czar e sua família eram o último vestígio que restava daquela Rússia imperial e cristã. Isso foi impulsionado pelas descobertas do legista Nikolai Sokolov, responsável por investigar a execução dos Romanov em 1919, pois foram encontrados nas paredes do porão sinais cabalísticos, inscrições e números estranhos. A notícia do assassinato dos Romanov e do czar Nikolai chocou a Rússia e toda a Europa. Ela revelava os perigos do incipiente comunismo revolucionário que nos anos seguintes tomaria o controle definitivo da Rússia com a instauração da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Uma verdadeira potência mundial que rivalizaria com os Estados Unidos até sua dissolução em 1991, embora esquecida por mais de 80 anos. Durante anos, o desaparecimento físico dos Romanov voltou a ser tema de debate após a queda da União Soviética, abrindo caminho para um período de reflexão histórica mais séria e menos tendenciosa, que permitiu estudar o czar Nicolau, o último imperador da Rússia, não apenas como vítima de um crime evidente, mas também como uma figura de violenta transição entre uma Rússia de estruturas sociais e políticas centenárias para uma Rússia diferente, que, tendo o comunismo como lema, inundou todas as nações do mundo com aquele vendaval revolucionário do início do século XX. Ainda assim, o impacto da monarquia e seu desaparecimento continuam presentes no imaginário coletivo russo, onde seu último monarca, o czar Nikolai II, se destaca fortemente como uma figura histórica. Amigos, obrigado por assistirem até o fim. Esperamos que tenham gostado. O apoio de vocês é essencial para o crescimento deste projeto. Por isso, convidamos vocês a deixar seu like, comentar, se inscrever, compartilhar nosso conteúdo com todos os seus amigos e ficar de olho nas próximas postagens. Até outra ocasião!